Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do calor, mas dessa vez nós vamos calcular a quantidade de calor que um objeto pode receber ou que ele pode perder. Ao mesmo tempo, a gente vai também entender por que alguns objetos possuem capacidade térmica diferente de outros. Para analisar essas situações, tanto do cálculo como da capacidade térmica, a gente vai analisar algumas características dos materiais e que essas características são essenciais na hora de definir qual deles receberá maior calor ou não. E vamos começar aqui com essa primeira situação, onde nós temos dois objetos feitos do mesmo material, que nesse caso é o alumínio, e a única diferença entre eles é a massa. O primeiro deles possui 3 kg e o segundo 6 kg. Além disso, eles estão submetidos à mesma fonte de calor, então eles recebem também aí a mesma chama, ok? Então, já que eles são feitos dos mesmos materiais e possuem massas diferentes, a pergunta poderia ser feita de outra maneira. Qual deles, o de menor massa ou de maior massa, vai receber mais calor? A resposta é: aquele que possui maior massa tem a capacidade de receber mais calor, certo? Então, a primeira característica importante nesse estudo da quantidade de calor é a massa do objeto. Então, a massa do objeto ela é diretamente proporcional à quantidade de calor. E o que quer dizer diretamente proporcional? Quer dizer que quanto maior for a massa, mais calor precisa absorver para aumentar a temperatura, certo? Quanto maior a massa, mais calor precisa absorver para aumentar a temperatura, ok? Então já vimos aí que a massa é importante. Em segundo lugar, vamos ver aqui agora outra situação. Mais uma vez nós temos um objeto do mesmo material, que ainda é alumínio. Os dois agora têm a mesma massa e eles já foram submetidos à mesma fonte de calor. Porém, a gente observou que um deles aumentou em 30 graus Celsius a temperatura e o outro aumentou em 20 graus Celsius. Dessa vez acredito que seja mais fácil. Qual deles então recebeu mais calor? Obviamente, pelo valor da temperatura, a gente sabe que o primeiro objeto, porque quanto mais elevada for a temperatura depois de uma troca de calor, quer dizer que aquele objeto absorveu mais calor, certo? Então, mais uma vez, a gente pode dizer que a temperatura é diretamente proporcional à absorção de calor. Quanto maior for a variação de temperatura, significa que mais calor o objeto absorveu. Lembrando que isso pode depender das circunstâncias, mas nesse caso específico, eles são da mesma massa e do mesmo material. Por fim, nós temos aqui uma situação 3, onde nós temos agora um objeto de alumínio e um de cobre, certo? E, além disso, eles estão submetidos à mesma chama e também possuem a mesma massa. E agora? Qual deles aumentará mais a sua temperatura, né? Então, a gente observa que os dois são feitos de materiais diferentes. Isso porque o material de que o objeto é feito vai influenciar na absorção do calor, certo? Então, cada material possui a sua própria absorção. E essa característica que vai definir para a gente a diferença dos materiais é chamada de calor específico. Cada material tem um calor específico. Vamos ver aqui, por exemplo, para o alumínio, é de 0,22 calorias por grama grau Celsius. E esse daqui que eu disse que é de cobre é 0,09. A questão é a seguinte: quanto menor for o valor do calor específico, mais facilmente o objeto aumenta a sua temperatura. Então aqui, comparando o cobre com o alumínio, a gente vê que o cobre possui menor calor específico, então ele consegue aumentar mais sua temperatura. Então, a gente precisa observar de que é feito aquele objeto, né? O material vai influenciar na absorção do calor. E mais especificamente, a gente precisa saber que quanto menor o valor do calor específico, maior será o aumento da temperatura. Sabendo disso, agora a gente vai reunir essas informações para chegar numa conclusão matemática a respeito disso daí. Nós vimos que o calor absorvido é diretamente proporcional à massa, que a gente chama de M. Também tem a ver com a variação de temperatura, que a gente chama de ΔT. E por fim, a gente viu que o material de que ele é feito também vai influenciar. E a quantidade relacionada a esse material a gente chama de calor específico, representado por um C minúsculo. Então a gente reúne essas três informações na seguinte fórmula:
ΔQ, que é a quantidade de calor absorvido ou perdido, é a massa vezes o calor específico vezes a temperatura. Quer dizer que então que essa quantidade de calor é diretamente proporcional à massa, à temperatura também, certo? O que é importante saber é que esse valor é positivo quando o objeto está recebendo calor, quando ele está absorvendo, mas ele pode ser negativo quando ele está perdendo calor. Agora vamos ver um exemplo de como resolver uma situação a partir dessa fórmula daí. O exemplo diz o seguinte: um objeto de 2 kg, então a primeira coisa que a gente vai tirar dele aqui é a massa que ele possui, né? Então vamos aqui separar os dados. E o primeiro é a massa, que nesse caso é de 2 kg. Feito de ferro, vejamos que o material dele é importante. Então, se eu já sei que ele é feito de ferro, eu tenho que vir aqui na tabelinha para saber qual é o calor específico dele. Então, observa aqui onde é que está o ferro, olha ele aqui. O ferro possui 0,11. Então, o C minúsculo, que é o calor específico para o ferro, é 0,11 calorias por grau Celsius. Encontra-se a 20 graus Celsius, então a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E depois diz, qual a quantidade de calor? Então estamos perguntando aqui, qual é o valor de ΔQ que ele precisa receber para elevar sua temperatura até 50 graus Celsius. Então, quanto calor ele precisa receber para que sua temperatura final se torne 50 graus Celsius? Ok? Vamos então colocar a fórmula aqui que a gente viu antes, é ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT. M a gente sabe aqui que é 2 kg, porém, a gente observa aqui que no calor específico, que é uma constante, vamos dizer assim, que depende, veja aí, de cada material, a massa aqui está sendo dada em gramas, né? Então está incompatível com essa. Então a gente vai transformar este M para gramas. Aí só é lembrar que cada quilo possui 1000 gramas, então eu vou multiplicar 2 por 1000 e a resposta será 2000 gramas. Então a massa aqui vai ser 2000. O valor de calor específico, achamos na tabela, vale 0,11. E o valor de ΔT também não foi dado na questão, mas a gente sabe que ele saiu de 20 graus Celsius e chegou em 50. Então quer dizer que esse ΔT pode ser calculado pela temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 20. E ele será então igual a 30 graus Celsius. Então aqui a gente substitui por 30. Então a gente observa aí que basta multiplicar esses três valores para obter o resultado. Vamos então fazer isto, certo? Então aqui vai ficar 2000 vezes 30 vezes 0,11. E o resultado é então 6.600 calorias. É importante observar aqui, ó, que a unidade de calor utilizada é caloria CAL. Então quer dizer que para aumentar a temperatura de 20 a 50 graus Celsius, 2 kg de ferro precisam receber 6.500 calorias. E se a gente achasse em algum momento um valor negativo, digamos que a gente fizesse uma questão, certo? E a gente obtivesse o resultado de ΔQ igual a menos 2 calorias, por exemplo. Então indica que na verdade aquele corpo perdeu caloria, então quer dizer que ele estava diminuindo a temperatura. Ok?